A sabedoria em Provérbios 2. O capítulo 2 de Provérbios explica para nós como encontrar a verdadeira sabedoria. Muitas pessoas pensam: como eu posso ser sábio? Como eu posso ser mais inteligente? Como eu posso chegar até Deus? Qual é a maneira de alcançar o reino de Deus? Todas essas perguntas são respondidas em Provérbios no capítulo 2. E Provérbios no capítulo 2 nos fala que nós encontramos Deus, que nós achamos o reino de Deus, que nós alcançamos inteligência, entendimento, conhecimento de Deus e sabedoria por meio do temor ao Senhor. Se tivéssemos de dar um título para Provérbios 2, diríamos que Provérbios 2 nos fala a respeito da reverência a Deus, porque temor ao Senhor é reverência a Deus. O que é reverência? Quando nós estamos diante de um rei, nós agimos com reverência, temos respeito, demonstramos consideração. E é isso que nos leva a conhecer a Deus. Deus é o Rei de toda a criação. No Salmo 93, nós lemos que Deus, ele tem toda a majestade desde a eternidade. E também no mesmo Salmo 93, nós lemos que os rios e o grande ruído dos rios e as grandes ondas do mar não são nada diante da grandeza e do poder do nosso Deus. Isso nos mostra que ele é realmente poderoso, que ele é verdadeiramente rei, está vestido de majestade no seu trono e o que deseja é que nós tenhamos temor a ele, tenhamos reverência a ele. E aqui no capítulo 2 de Provérbios existem alguns passos para que nós possamos conhecer a Deus. E Salomão nos apresenta nos primeiros 4 versículos os passos para podermos alcançar a Deus. Ele diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Aqui no versículo 1 está o primeiro passo para podermos conhecer a Deus. O primeiro passo é: nós precisamos estudar as palavras que vêm de Deus e aceitá-las. Quando nós estamos em uma nação, nós precisamos ouvir o presidente, o governador, o prefeito e aceitar as palavras que eles estão dizendo para podermos entender como eles estão pensando. Então nós precisamos aceitar as palavras que estão escritas na Bíblia para que possamos esconder essas palavras dentro do nosso coração, esconder esses mandamentos dentro de nós. Quando nós falamos a respeito de prefeitos, governadores e presidentes, muitas vezes eles criam leis injustas, porque eles são seres humanos. E muitas vezes eles criam leis que favorecem os interesses deles. Mas com Deus, nós podemos confiar nas palavras dele e receber todas as palavras e aceitá-las e escondê-las no nosso coração, escondê-las no nosso coração, porque ele sempre deseja o nosso bem. Um dos atributos de Deus é a benignidade, que é a capacidade de sempre desejar o bem. O segundo passo é: você aceita as palavras, esconde no seu coração para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento. Então, o segundo passo nos fala a respeito da nossa inclinação. Tem muitas pessoas que usam os seus ouvidos para
ouvirem músicas indecentes, para assistirem shows que são indevidos, para escutarem fofoca, mentiras, difamações, calúnias. Elas entram em uma roda onde as pessoas estão falando mal das outras pessoas e elas ficam ali. E o Salmo 1 fala que se você senta numa roda e você vê que as pessoas são escarnecedoras, que ficam zombando das outras e fazendo mal, você tem que sair dessa roda e ficar longe dessa roda. Então, nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos ouvindo. Aquilo que você ouve exerce uma influência grande em relação aos teus pensamentos. Se você fica cercado em um ambiente onde o dia inteiro você fica ouvindo bobagens e você deixa que aquilo que você está ouvindo entre no seu coração, então você ficará carregado de bobagens. Preste atenção nas pessoas com quem você anda, porque se as pessoas com quem você anda são sábias e ficam o tempo todo falando do reino e da palavra de Deus, o teu ouvido vai estar atento para ouvir a sabedoria, para ouvir o tempo todo a palavra de Deus. E aquilo vai exercendo influência sobre você. Se você colocar uma pessoa em um ambiente onde as pessoas ficam o dia inteiro xingando, falando palavrões, falando palavras de agressividade, com o passar do tempo, mesmo que essa pessoa não seja agressiva, violenta e revoltada, ela vai tomando aquilo que ela está ouvindo no seu ambiente e se corrompendo, se tornando uma pessoa com desgosto daquele ambiente em que ela está. Basta pensar que existem muitas pessoas que entram no sistema penitenciário porque praticaram um pequeno furto e quando saem de lá, aprenderam toda uma faculdade da criminalidade, porque ficaram ali, naquele ambiente, e acabam ficando piores do que quando entraram no sistema penitenciário. Mas, usando o mesmo exemplo do sistema penitenciário, aqueles que entram no sistema penitenciário e ouvem aqueles que pregam nas cadeias e gastam o seu tempo lendo a palavra, mesmo dentro de uma prisão, eles saem de lá recuperados. Por quê? Porque eles dedicaram seus ouvidos, ou seja, se dedicaram a ouvir a palavra de Deus. E para inclinares o teu coração ao entendimento significa para onde você tem inclinado o seu coração. Tem pessoas que inclinam o coração para o adultério. Tem pessoas que inclinam o coração para beber vinho ou misturar bebidas fortes. Tem pessoas que inclinam o coração para carregarem ódio e falta de perdão. Então o versículo 2 está falando, se você, é o segundo passo, você tem que prestar atenção no seu ambiente. Você tem que ficar atento para receber a sabedoria o tempo todo. Você precisa procurar amigos que estão preocupados em conhecer a palavra de Deus. Você tem que se envolver com pessoas que têm algo para somar na sua vida que fale a respeito de Deus. E você tem que inclinar o seu coração. Quando você acorda, você já tem que pensar sobre o reino de Deus. Quando você percebe que alguma coisa vai sendo inclinada para o mal, você fala, aqui eu não vou me inclinar, isso não me interessa. O versículo 3 dá o terceiro passo. Se você clamar por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. O versículo 3 está falando que se nós pedirmos a Deus de maneira insistente para que Ele nos dê entendimento, e se nós usarmos a nossa voz para dizer, eu quero ser mais inteligente, eu quero receber o conhecimento de Deus, então esse é o terceiro passo. Nós temos que abrir a nossa boca. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, Jesus disse, peçam e será dado para vocês. Batam na porta e Deus abrirá a porta para vocês. Busquem
porque vocês encontrarão. Então, se e em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, está escrito assim: Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não conheces. A sabedoria é algo firme, e é algo que nós não conhecemos. Sempre existem novos níveis de sabedoria que nós não sabemos e não conhecemos. Então, o terceiro passo é: você tem que orar, você tem que dizer: Deus, o meu coração, os meus pensamentos, tudo o que eu penso, tudo o que eu desejo, tudo está nas tuas mãos. O meu corpo pertence ao Senhor e eu quero que o Senhor me dê entendimento e eu quero que o Senhor me dê inteligência. Nós precisamos pedir isso. Precisamos orar para pedir sabedoria. O próprio Salomão, no livro de Reis, quando nós vemos que quando ele assumiu o trono em lugar do seu pai Davi, ele fez orações pedindo: Deus, me dá sabedoria porque eu preciso julgar o teu povo. E para que eu possa julgar o teu povo, eu preciso de sabedoria. E Deus se agradou dessa oração de Salomão e Deus respondeu assim: porque você me pediu sabedoria e não pediu riquezas e não pediu a destruição dos teus inimigos, que são coisas comuns que os reis pedem, eu vou te dar essas duas bênçãos também. Vou te dar paz em relação aos seus inimigos e vou dar a você riquezas e honra, porque você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Então, quando nós lemos a história do rei Salomão, nós aprendemos que se nós pedirmos para Deus, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê entendimento, para que Ele nos dê inteligência e para fazermos uso dessas bênçãos para o reino dele, Ele nos recompensa com outros tesouros e bênçãos que não pedimos, porque o Senhor se agrada daqueles que colocam Ele em primeiro lugar. Salomão colocou Deus em primeiro lugar, dizendo: eu quero sabedoria, não para que eu seja honrado, não para que eu seja glorificado, porque há aqueles que pedem sabedoria para que a sua própria honra, querem aparecer em lugares para dizerem: eu sou sábio. Mas Salomão não pediu sabedoria para isso. Ele pediu sabedoria para julgar o povo de Deus, para que ele pudesse cuidar bem do povo de Deus. Então, quando ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar e entendeu que a sabedoria é poderosa para podermos fazer melhor a vontade de Deus, Deus o honrou. Todas essas coisas ficam como lições para pensarmos no que estamos fazendo. E aí vem o versículo 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, vem o versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O versículo 4 nos dá, portanto, mais um passo para alcançarmos a sabedoria. Nós precisamos buscar a sabedoria como prata. Sabemos que metais preciosos não são encontrados de forma abundante na natureza. Para você encontrar o ouro, você precisa fazer um trabalho de garimpagem para escolher aquele ouro que é mais puro, aquele ouro que é mais caro. E a prata igualmente. Você precisa selecionar no meio da natureza a prata pura. Então isso fala que sabedoria é algo que você não encontra no mercado todo dia. O que você encontra no dia a dia são pessoas que fazem tolices, que vivem o tempo todo tomando decisões erradas, e é por isso que o mundo vai caminhando mal. Porque as pessoas, na sua grande maioria, não estão preocupadas em receber a sabedoria.
Por isso que o versículo 4 fala: você tem que buscá-la como quem busca prata, como quem busca tesouros escondidos. Isso fala a respeito de se esforçar para ter sabedoria. Para se ter sabedoria, muitas vezes é necessário dedicar tempo. Aquele que encontra o ouro mais valioso, se você conversar com ele, ele vai dizer: eu fiquei durante muitos dias procurando lugares onde eu poderia encontrar ouro. Eu fiquei muitos dias procurando no meio dos terrenos, muitas vezes cavando em terrenos desconhecidos, muitas vezes procurando no meio da limpeza do barro e da terra, onde eu poderia encontrar alguma pepita de ouro. Então, assim é também a busca pela sabedoria. Agora que nós fizemos essa meditação, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 5 para ver aqui quais são os passos para termos a sabedoria. Filho meu, passo número 1. Se aceitarmos as palavras e escondermos os mandamentos no coração, é o primeiro passo. Passo número 2. Fazer o nosso ouvido atento ao que está à nossa volta e dedicar o nosso ouvido apenas àquilo que tem sabedoria e inclinar o coração para o entendimento. Esse é o passo 2. O nosso coração deve estar voltado para isso. Passo número 3, pedir a Deus. Clamar significa pedir com muita vontade. Nós temos que ter vontade de receber entendimento e inteligência. Nós temos que dizer: Deus, eu quero receber isso. Todo dia eu quero receber sabedoria. Me abre oportunidade, Deus, para que eu conheça pessoas sábias. Coloca e me cerca de pessoas sábias para que eu possa conhecer mais ao Senhor. 4. Buscar de maneira intensa. Eu preciso acordar e o dia inteiro pensar em que eu preciso ser mais sábio. Eu preciso receber o conhecimento, a sabedoria de Deus. Seguindo esses 4 passos, nós chegamos no versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor. Quando nós fazemos todo esse esforço, prestamos atenção no que ouvimos, o que guardamos no coração. Primeiro, o que guardamos no coração, o que os nossos ouvidos escutam e o que nós pedimos e o que nós estamos buscando sabedoria. Então nós vamos entender o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Versículo 6, acharás o conhecimento de Deus. Veja que quando o 5 fala assim, acharás o conhecimento de Deus, o versículo 5 já nos mostra: o conhecimento de Deus é algo que você precisa achar. Não é algo que você compra, que está disponível no mercado por um valor de R$ 1,99 ou por aquelas promoções que você compra por R$ 19,99. É algo que você realmente precisa achar. É um achado. E um achado nós só encontramos quando nós vamos em um mercado e estamos vasculhando o que existe de realmente valioso. Então, para entender Deus e para amarmos a Deus e para entendermos o reino dele e a vontade dele para nós, nós precisamos realmente querer isso e pensar nisso o tempo todo. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da boca dele vem o conhecimento e o entendimento. Então veja, ele fala, e da sua boca, ou seja, da boca do Senhor, vem o conhecimento e o entendimento. É dele que vem isso. 7. Ele reserva. Quando o texto no versículo 7 fala que ele reserva, quem reserva, que é dono de alguma coisa e reserva alguma coisa, significa que ele não distribui por aí, gratuitamente, de maneira livre. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Quem são os retos? Os que querem seguir no caminho reto. Então Deus, ele é um Senhor sábio. Ele sabe da mercadoria que ele tem.
E ele reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que são retos. Os retos são aqueles que fazem o que está escrito no versículo 1 até o versículo 5, que nós acabamos de ler. Aquelas pessoas que aceitam as palavras, que escondem no coração, que inclinam os ouvidos e o coração para a sabedoria, que alçam a voz por inteligência, que clamam por entendimento e que estão buscando isso com insistência, com persistência, que estão procurando por ela. Para esses, Deus reserva a sabedoria. Ele é o escudo para os que caminham na sinceridade. O que é um escudo? Um escudo é um armamento que você coloca na sua frente para se proteger dos ataques que vêm contra você. Deus é o escudo para quem caminha na sinceridade. Sinceridade é uma palavra que vem de sincero. E sincero vem de sem cera. Sem cera significa pessoas que não usam máscaras, que não colocam maquiagem, mas que realmente querem buscar a Deus em espírito e em verdade. Buscar a Deus em espírito significa que você, dentro do seu espírito, os seus pensamentos, o que você deseja no coração, que são coisas invisíveis aos olhos humanos, mas são visíveis para Deus, são puros e retos. Há pessoas que podem usar uma roupa parecendo que são puras, mas o coração e o pensamento só maquina o mal o tempo todo. E Deus sabe o que vai no espírito do homem, porque os olhos dele são como chamas de fogo e ele vê tudo. Ele vê todas as coisas. Por isso Jesus disse, lá em João, no capítulo 4, quando conversava com a mulher samaritana, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito fala a respeito dos pensamentos e o que vai no coração. Em verdade significa o que nós fazemos, o que nós falamos, as nossas ações e atitudes. Se nós falamos que amamos a Deus, mas praticamos atos e comportamentos e ações que xingam o próximo, que revidam o tempo todo o próximo quando somos ofendidos, então nós não estamos adorando a Ele em verdade. As nossas ações não correspondem ao que nós dizemos. Então Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Ele vai te proteger quando vierem ataques contra você. Quando as pessoas quiserem dizer assim, lá vem o certinho, lá vem a pessoa que quer achar a Deus. Porque os que querem buscar a sabedoria serão criticados. Todos os dias nós vemos as pessoas do mundo lançando pedras nos cristãos, dizendo lá vem o moralista, a moralista que fala que eu não posso ficar com todo mundo. Lá vem o moralista que fala que eu não posso praticar o aborto. Lá vem o moralista. Então o Senhor é o nosso escudo. Ele é aquele que nos protege desses ataques e nos dá a garantia de que o nosso caminho é o caminho certo, é o caminho que agrada a Ele. Por que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos? 8. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Deus dá a verdadeira sabedoria para os retos, reserva a sabedoria para os que querem de verdade, para guardar os seus caminhos no juízo e conservar o caminho dos seus santos, dos santos dele. Santo é uma palavra que vem do kadosh. Kadosh, no hebraico, significa o que é separado, o que está reservado. Nós somos santos porque nós nos separamos do mundo e nós escolhemos o que falamos, o que pensamos, o que vamos fazer. E nós nos separamos do mundo para honrar a Deus. Então, ser santo significa isso, ser separado do mundo para Deus. Muitas pessoas querem dizer que são santas porque frequentam uma igreja. Ninguém é santo porque frequenta uma igreja.
A pessoa pode até tomar o corpo e o sangue de Cristo, mas se as obras dela são más, o Senhor dirá quando voltar: eu não te conheço. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22 falam sobre isso. Jesus disse: naquele dia eu direi: eu não te conheço. Versículo 9: então, depois que você receber a sabedoria e buscar a sabedoria, você vai receber a sabedoria de Deus, Deus vai reservar a sabedoria para você. Você vai entender a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Nós entendemos o caminho correto quando nós buscamos o temor ao Senhor, o respeito a Deus, e nós buscamos o respeito a Deus da forma como nós lemos do versículo 1 até o versículo 5. 10. Porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave para a tua alma. Quem faz todo esse esforço buscando a sabedoria, vai encontrar a sabedoria, vai receber a sabedoria de Deus, vai entender o que é justo, o que é o juízo, o que é a equidade, vai entender o que é o bom caminho e a sabedoria vai entrar na pessoa e ela vai ter o conhecimento como algo natural. É natural para o sábio tomar a decisão sábia, assim como é natural para o tolo fazer tolices. Versículo 11: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. 14. Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. 15. Cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. 16. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. 17. A qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. 18. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. 19. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão, ou seja, não se darão conta com as veredas da vida, não encontrarão os caminhos da vida. Então, aqui do versículo 11 até o versículo 19, nós vemos aqui que para que serve a sabedoria? Para que serve a inteligência? Para nos guardar, para nos conservar, para nos livrar do mau caminho, para nos livrar do homem que diz coisas perversas, para nos livrar dos que deixam os caminhos da retidão, para nos livrar daqueles que se alegram de fazer o mal, que vivem no caminho torto, e para nos livrar da mulher estranha. Quem é a mulher estranha? A mulher estranha é aquela mulher que aparece no seu caminho. Quando você vai no mercado, quando você vai na farmácia, quando você está andando na rua, de repente aparece aquela mulher que chama a sua atenção e que está pronta para ficar, para algo casual, que não tem compromisso nenhum com Deus e para te livrar da estrangeira. Quem é a estrangeira? É aquela que veio de outra cidade, é aquela que mora de repente em outro bairro, que de repente apareceu no Facebook, no seu Instagram, que de repente disse um oi para você e que de repente te convida dizendo que te elogiando, lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade, que de repente é uma mulher que já tem um noivo, já tem um marido, mas ela deixa o seu relacionamento e não dá importância para a seriedade, para o compromisso que tem com a pessoa e se esquece do concerto do seu Deus. Esquece-se de Deus. Não se preocupa em pensar, será que o que Deus está pensando a meu respeito? E quando fala o texto da mulher estranha, fala também do homem estranho. Pode ser que você, mulher, encontre no meio do caminho um homem que chama a sua atenção ou um homem que vem para tentar você com palavras, que muitas vezes é casado, que muitas vezes veio de outro país. Tem muitas mulheres que caem nesse golpe. Ah, porque o homem veio lá dos Estados Unidos ou veio da Europa e promete milhares de coisas e de repente a mulher cai naquele golpe. De repente a mulher tem um caso com aquela pessoa, de repente a pessoa diz: agora eu tenho que voltar para o meu país. E aí a pessoa fica com a sua vida sentimental num caco,
porque ela não prestou atenção nos critérios para poder encontrar uma pessoa de Deus para ter um relacionamento firme em Deus. Então, essa mulher estranha, a estrangeira, e a que deixa o seu marido, como está escrito aqui nos versículos 16, 17 e 18, o 18 fala: sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Então, o temor ao Senhor, no capítulo 2, que fala em buscar a sabedoria, a inteligência, o conhecimento para entender o juízo, a justiça, porque Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é para nos livrar de tudo isso. E aí, para que mais serve? O versículo 20 até o 22 terminam dizendo: ter a sabedoria serve para que você ande pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. 21. Porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. O que significa habitar a terra? Habitar a terra significa você vai comprar um terreno e você vai morar nesse terreno. E existem muitos terrenos nessa vida, muitas terras. Existe a terra dos que fazem as coisas erradas e existe a terra dos que fazem as coisas corretas. E na terra onde as pessoas fazem as coisas erradas, as pessoas vivem sofrendo. Na terra onde as pessoas fazem as coisas certas, as pessoas vivem prosperando, sendo honradas e vivendo em paz com abundância e realização, felicidade e alegria. Qual é a terra que você quer habitar? Você quer ficar na terra dos que vivem sofrendo, chorando e se lamentando? Ou você quer viver na terra dos retos, onde as pessoas estão sempre prosperando e falando a respeito de coisas boas? Os retos habitarão a terra. A terra fala o lugar certo. E os sinceros permanecerão nela. Aqueles que não usam máscaras diante de Deus, que confessam o pecado, que não mentem. Quando você tem cobiça, inveja, alguma mágoa, alguma raiva ou alguma mancha porque alguém fez mal a você, você não deve esconder isso de Deus. Você deve ser sincero. Deus, aquela pessoa disse aquilo para mim e eu fiquei com meu coração machucado. E eu não quero que isso fique no meu coração. Deus, eu olhei para aquela mulher e eu cobicei. O meu coração a desejou. Deus, eu vi o meu vizinho com aquele carro novo e na hora que eu olhei eu fiquei com inveja. Nós precisamos prestar atenção ao que está no nosso coração e não colocar maquiagem. Ser sinceros, sem cera, na presença de Deus. Porque se confessamos os pecados, recebemos o perdão na hora. E os sinceros permanecerão nela. Nós só conseguimos permanecer na terra boa dos justos se nós formos todos os dias sinceros com Deus e lavarmos o nosso coração. Se deixarmos entrar alguma mancha, nós não conseguiremos permanecer na terra dos retos. 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Ou seja, os ímpios, aqueles que gostam de fazer as coisas erradas. O ímpio é aquele que sabe o que é errado e o que é certo, mas ele escolhe fazer o que é errado. Então, aquele que escolhe fazer a coisa errada, ele vai ser arrancado dessa terra, que é a terra boa, e será colocado junto na terra daqueles que vivem fazendo as coisas erradas, onde o sofrimento impera. E os aleivosos são aqueles que gostam de fazer as coisas erradas, sentem prazer nisso. Eles serão exterminados da terra boa, serão colocados na terra dos maus.